Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, ler a palavra do nosso Senhor Jesus no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Vamos indo como o Senhor nos ordenar. Amém? Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Verso 3. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Verso 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que diligentemente o buscam. Verso 32. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão e de Baraque e de Sansão, de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém. Eterno Deus, amado Pai, Senhor, aqui agora neste momento, meu Deus, nós lemos as Tuas Sagradas Escrituras, meu Deus. E neste momento, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, para que as Tuas palavras, meu Deus, venham ser usadas, venham ser colocadas dentro da minha boca, para transmitir para os Teus servos, meu Deus. Porque de mim, meu Deus, não sai nada, mas de Ti, meu Pai, que é a fonte inesgotável, vem de tudo, meu Deus. Assim eu peço, meu Pai, para que nesta noite, Senhor, que essas palavras venham estar entrando profundamente dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e dentro da nossa alma, Senhor. Que essas palavras, Senhor Jesus Cristo, elas jamais venham sair, meu Deus. Que essas palavras de fé, meu Pai, que foram lidas em Hebreus 11, jamais venham ser esquecidas por nós, meu Pai. Nós pedimos a Ti, meu Deus, nesta noite, agradecemos a Ti, meu Pai, já pelos louvores, Senhor, que foram entoados para Ti, que nós sabemos, Senhor, que o Senhor recebeu, meu Deus. Ó, meu Pai querido, pois o Senhor também falou através já dos louvores e através também do versículo lido no início deste culto, meu Pai, que sem o Senhor nada nós poderemos fazer, meu Deus. Nós pedimos a Ti aqui agora, neste momento, para que o Senhor revele, meu Pai, as Tuas Sagradas Escrituras para cada um de nós, Senhor. Amém. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, ele já começa com umas palavras no verso 11, no capítulo 11, verso de número 1, que ele já diz: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Ou seja, a fé não é algo que você pode ver com olhos materiais, com olhos carnais. Você não pode ver uma fé surpreendente quando acontece, você não vê ela com seus olhos carnais, mas sim com seus olhos espirituais, porque é algo que não é visto pelo olho humano, é algo sobrenatural, é fora do que o homem ele consegue interpretar. Tanto que no verso de número 3, já nos alerta dizendo assim: através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Então nós conseguimos entender a partir do verso de número 3, em que a palavra, a fé, elas andam alinhadas, e que a fé, em que quando Deus disse: haja o firmamento sobre as águas, haja
um animal, haja sobre aquilo, haja aquilo outro. Isso significa então que já foi colocado uma fé sobre aquilo. E se nós tivéssemos visto a criação sendo feita naquele tempo, nós não acreditaríamos, porque é algo que não dá para você explicar para uma pessoa, porque não é feito por algo humano, não é feito por mãos comuns, é feita somente pelo Altíssimo, é feito por substância em que se é revelada por aquele que é divino, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem, o que já nos deixou então claro que a fé, quando se é colocada, nós não conseguimos enxergar. Às vezes, vamos colocar aqui um exemplo, na lanchonete de casa, nós não conseguimos ver como entra o dinheiro, nós não sabemos explicar para uma pessoa exatamente como se entra, como que Deus está sustentando, como está sendo sustentado tudo aquilo. A única coisa que nós podemos dizer é que é Deus, é que é Cristo manifestando, é nós colocando a nossa fé, porque se nós não colocarmos a nossa fé, nós não conseguimos fazer nada nós iremos conseguir fazer sem por meio da fé, porque sem obra, sem fé, as obras também são mortas, assim como as obras também são mortas sem a fé. Porque se nós estamos evangelizando toda essa cidade, ou até mesmo até do lado de fora, Marcondésia, Bebedouro, Catanduva, mais que já tenha membros lá, mas se nós não colocarmos fé, em que obra será feita? Em que obra será feita se não colocarmos fé naquilo que estamos fazendo? Quando nós andamos com pessoas que estão sem fé, pessoas que não acreditam naquilo que pode acontecer sobrenaturalmente, dizendo, de uma maneira em que somente Deus consegue fazer, quando nós andamos com essas pessoas que não têm fé nenhuma, você pode ver que aquela coisa não se forma, você pode ver que aquilo ali não se materializa. Por quê? Porque não obteve fé, porque não teve o fruto da fé que foi plantada. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, tudo aquilo é formado, porque Ele é o formador, Ele é o Criador, Ele é quem executa todos os planos. Nós temos a crença, a fé nele, mas quem coloca as mãos poderosas é somente Ele. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Quantas vezes nós já tentamos fazer de um ateu tentar acreditar em Cristo? Nós sabemos o quão é difícil, mas não impossível, porque quando se coloca fé, as coisas que eram impossíveis se tornam possíveis. Aquilo que era impossível de acontecer, Deus faz acontecer naquele exato momento, se Ele quiser. Mas nós sabemos, então, aqui em uma parte, que é difícil uma pessoa que não tem fé acreditar de acontecer aquilo. Mas isso também acontece muitas vezes no meio dos crentes. Às vezes nós acreditamos, quando eu digo nós, é porque realmente nós mesmos, nós temos essa falha de acabar desacreditando do Deus que nós seguimos. Porque quando nós lemos em Hebreus 11, vamos dando sequência, nós vamos vendo que pela fé Abraão, quando foi chamado para ir a algum lugar, havia recebido posteriormente por herança, obedeceu e saiu. Pela fé ele peregrinou pela terra da promessa. Pela fé também foi Sara. Então, quando nós vamos lendo, nós vamos vendo que pela fé, e pela fé, e pela fé. Então, quando nós lemos isso, nós vemos que pela fé então as coisas são formadas. Então, por que nós estamos colocando o nosso pé atrás e voltando ali e falando, eu acho que não vai dar certo? Se a Bíblia está dizendo para nós, não, vai dar certo, porque pela fé Noé construiu aquela arca enorme, é porque é possível. Se pela fé Moisés resgatou todo aquele povo do Egito, é porque então é possível. Tem um versículo em que eu quero estar lendo também junto aqui com os irmãos, que os irmãos podem estar sentados.
que se encontra em Marcos capítulo 2. Vou ler do 2 até o verso 5. E novamente ele encontrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4 pessoas, e eles não podem aproximar-se dele, por causa da multidão. Destaparam o telhado onde estava e fizeram uma abertura. Eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Eu grifei esta palavra no verso 5, e Jesus, vendo a fé deles. Jesus não viu o que eles fizeram. Eles não viram que abriram um teto, passaram por cima de uma multidão. Não. Jesus viu a fé deles. Era somente o que bastava. Era somente isso que bastava para aquele homem ser salvo, ser perdoado dos seus pecados e ser curado. Era somente isso. Não precisava de mais nada. Era só ele ter crido no Senhor Jesus Cristo, e ele foi salvo, ele foi perdoado dos seus pecados. Então, meus amados irmãos, quando nós lemos essas palavras com atenção, quando nós pegamos a Bíblia para ler o que está escrito e o que ela diz a respeito da fé, nós podemos, naquele que nos fortalece, nós podemos sim, quando Ele está nos capacitando. No verso de número 32, e que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Quando nós lemos isso, é de se admirar o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. É de se admirar, é de olhar e ficar fascinado com isso. Mas o que falta para este mundo é observar essas sagradas escrituras e ver o que está escrito sobre este livro. Porque nele está escrito toda a vida, nele está escrito toda a fé que nós devemos ter. Mas está em nós pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, transmitir essas palavras e anunciar as boas novas para este mundo, e este mundo ver o quão poderoso é este Deus maravilhoso, o quão poderoso é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele pode fazer. Porque com Daniel fechou a boca dos leões, não porque os leões tiveram medo de Daniel, mas os leões tiveram ali para obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele, são todas as coisas que há neste mundo. Não há coisa alguma que há aqui neste mundo em que pode ser feita e que, se ir contra, não irá obedecer às mãos do Senhor. Quando acontece toda aquela tempestade com os discípulos de Jesus, a única coisa que Ele faz é que Ele fala: homens de pouca fé. E aí Pedro começa a se afundar, porque ele duvidou em seu coração. Isso porque ele se duvidou. E muitas das vezes as pessoas acabam duvidando do que Deus pode estar fazendo na vida de cada um. Será que Deus deixou de ser Deus nos tempos atuais? Ou será que nós deixamos de ser servos de Deus nos tempos atuais? Será que foi Deus que abandonou a sua criação, ou será que a criação que foi que abandonou ao Criador? É interessante pensar nisso, porque nós somos filhos, mas o mundo que está aí fora é criação dele, porque todas as almas pertencem a Ele. Esta é uma palavra de fé, é uma palavra que
não é para você colocar em seu coração e dizer, então eu posso. Não, porque de você não pode nada. Se o Espírito Santo sai da sua vida, você retorna ao pó. Você retorna a ser aquele miserável. Você retorna a ser aquela terra seca, aquela terra que não produz fruto. Você passa a comer dos seus próprios brolhos. Você morre consigo mesmo. Mas aqueles que confiam no Senhor, como diz a palavra de Deus, aqueles que confiam no Senhor voam como as águias. Então nós devemos estar confiando no Senhor, para estar voando assim como as águias, para estar sobrevoando sobre toda esta terra e tendo fé no nosso Senhor Jesus, que Ele pode sim fazer todas as coisas, que Ele pode transformar em um lugar onde parecia não estar dando nenhum fruto, em um lugar onde pode chover chuvas e chuvas de bênçãos, como foi louvado no início deste culto. Como diz naquele hino, naquele louvor em que eu quero pegar ele aqui e louvar junto com os irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas e se não der? E se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas e se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Que nós possamos estar lembrando em que Ele é Deus e que nós somos a criação dele. Nós somos o homem que foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Nós estamos aqui nesta terra que é para estar pregando a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta terra para estar cultivando essas palavras, que essas palavras venham estar sempre semeando no coração de cada um daqueles, não que moram somente na cidade de Monte Azul Paulista, mas nas cidades vizinhas, daqueles que ouvem todas as transmissões, ouvem a palavra de Deus, porque sem Cristo nada nós podemos estar fazendo, porque a fé vem diretamente dele. É nele em que nós temos que estar sempre focados, porque o alvo de nossas vidas é Ele, porque somente para Ele é toda a glória, é toda a honra, é todo o louvor. Se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não abriu aquela porta, Ele é Deus. Se Ele curou aquele paralítico, Ele é Deus. Se Ele também não curou, Ele continuou sendo Deus. Mas Ele não deixou de ser Deus nos tempos atuais. É nossa fé que infelizmente acabou diminuindo o tamanho, mas nós estamos sempre buscando nele para que a nossa fé venha estar sendo crescida. Porque se a palavra de Deus nos diz que a nossa fé é comparada a um grão de mostarda, e que nós dissermos com muita fé que aquela montanha saia de lá e vá para colar, esta montanha pode estar removida. Então o que é uma causa da justiça? O que é uma lanchonete com poucos clientes? O que é um serviço que não está dando certo? O que é uma porta fechada para uma montanha que está parada e com fé nós dizemos para ir para aquele lado, ela vai. O que? Não é nada. A porta foi feita pelo homem, mas o mundo ele gira e o mundo foi criado pelo Deus Altíssimo. Confiando sempre e perseverando nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Passo as palavras finais para o meu Pai nesta noite, para que ele venha dar encerramento neste culto. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.